Fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta terça-feira, dia de Copa do Brasil, dia de jogo do Vasco às 7 da noite. Então já chega deixando aquele like, que é o V da vitória, V do Vasco, aqui embaixo, para a gente começar em alto astral, lá em cima, o nosso vídeo, o nosso Café Vascaíno. Comenta a tua expectativa, o teu placar para logo mais, porque é um jogo difícil, diante da equipe do Operário em São Januário. Então vamos juntos? E claro, se inscreve no nosso canal. Gente, é muito importante deixar o like, comentar, se inscrever no canal se você não é, ajuda demais o nosso trabalho. Bom, já de imediato com essa imagem aqui, ó, Verratti, o maior pontuador da Flash Score, exatamente, e entrou na seleção da rodada também. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, Verratti, que chegou a 50 gols, impressionante marca em 101 jogos com a camisa do Vasco, e ele está brilhando. A cada 2 jogos, ele deixa um na rede adversária. No último sábado foram 2 no Fortaleza. Verratti realmente é um jogador muito identificado com a torcida do Vasco, ainda não tem um título e é o tipo de jogador que merece ter o carimbo de ser campeão pelo Vasco da Gama. Porque dentro de campo, o Verratti se entrega de corpo e alma. Pode ser que tecnicamente deixe a desejar em algum momento, mas ele é muito importante para a equipe. Liderança técnica, liderança positiva junto aos jogadores, representatividade e referência. E um detalhe, quando se fala em referência, não necessariamente você imagine que seja aquela bola sempre lançada nele. Não, ele também é um cara para poder atrair a marcação, abrir espaço para outros jogadores. O Diniz falou muito bem isso na coletiva. Disse que quando perguntado sobre o estilo do Verratti, se encaixaria no esquema do Fernando Diniz, falou, cara, é um baita jogador, um grande atacante, argentino, fuçador, artilheiro, é como eu gosto de ter um jogador assim, como é que eu vou abrir mão de um cara que faz gol? E é óbvio, e o Fernando Diniz é muito inteligente para isso, e o próprio Verratti para entender que em determinados jogos, em determinadas situações, pode acontecer mudança, o Verratti sair para a entrada de um outro jogador na função, se o Vasco ali na frente contratar, ou até mesmo um Ryan jogando de falso 9, por que não? Buscar variações. Mas no jogo com o Fortaleza, já houve variação de jogadas para o Verratti, e não necessariamente centralizadas as jogadas no Verratti. Com essa movimentação do Verratti, com o Nuno, muito bem também contra o Fortaleza, aparecendo bem o próprio Coutinho, eu acredito que hoje a gente possa fazer um grande jogo em São Januário. O torcedor com certeza irá ao estádio e vai para apoiar o time do Vasco. Aliás, falando em apoio, eu quero passar para você aqui uma dica super importante. Você está vendo aqui que está passando a KTO, kto.bet.br é o melhor site de apostas, eu já fiz lá o odão do jogo de hoje. É o Vasco vencendo, sem sofrer gols e com o Verratti marcando. Então, ó, já mandei o meu palpite ontem, faça o seu hoje, monta a múltipla, tem muita bola rolando na Copa do Brasil, tem o Grêmio recebendo o CSA, o São Paulo encarando o Náutico fora de casa, o Atlético Paranaense pegando o Brusque em casa, jogos de volta. Então vai lá, monta a sua múltipla com responsabilidade e lembre-se, é para você se divertir, você não vai ficar rico apostando. Ganhar ou perder faz parte do jogo, é para brincar. Eu mandei R$3 na minha múltipla, tá? E se eu ganhar, der tudo certo. Vou ganhar R$210. É isso, é só para brincar. E se perder, Azevedo, perdi R$3. Pronto. Para maiores de 18 anos, kto.bet.br. Bom, falar do técnico Fernando Diniz, né? Porque eu fiz um vídeo ontem no café. Isso também no café, como agora nós estamos falando do café. Ontem foi no Café Vascaíno. E algumas pessoas falam assim, caramba, pô, você acha que um jogo só o cara mudou? Que só você que acredita nisso. Amigo, deixa eu falar para você que desacredita nessa informação e do conhecimento que eu tenho ao longo dos meus 25 anos de carreira. Vivi muitos e muitos e muitos anos dentro de clube, cobrindo clube, com diversos ambientes, inclusive com o Fernando Diniz jogador. E o vestiário é um ambiente que o campo reflete muito o que é o vestiário. Se um vestiário ele é quente, ele é vibrante, dentro de campo o time vai ser quente, vai ser vibrante também. O grande desafio do técnico Fernando Diniz, e isso algumas pessoas internamente comentam, ontem inclusive encontrei
um grande vascaíno também, que falou isso, cara, já trabalhei com o Diniz. Não é fácil ele manter essa temperatura elevada porque ele é lá em cima. Então, assim, é uma tarefa difícil manter os atletas energizados o tempo todo, ligados o tempo todo, no 220 mesmo. Mas no domingo, eu conversando com o Edson Mauro na cabine da Rádio Globo, um beijo pro Edson Mauro, ele falou assim, porra, Azevedo, gostei do Vasco, narrei a vitória, gostei da forma como o Diniz, e acho que ele já buscou um novo modelo, de não ficar só tocando aquela bola lateral, de sair mais vertical. É isso. Se ele buscou um modelo alternativo, como queiram denominar, ou buscou um modelo em que avance mais as linhas, que busque mais o campo de ataque rapidamente e tenha prazer, no caso do Vasco, de ter a bola e avançar para cima do adversário, por que não imaginar que a desconfiança que alguns têm de que ele não vai conseguir manter o alto astral, o vestiário lá em cima, quente, tá, aquela vibração toda, isso pode um dia cansar? Por que não entender que isso vai ser feito de doses de jogo para jogo? Hoje tem que entrar vibrando lá em cima. Vale a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mais de 3,5 milhões de reais no bolso. Só que além disso tudo que eu já falei, que seria já de suma importância para o Vasco da Gama, vale para o time dar mais uma resposta ao torcedor que vinha de 9 jogos perdendo ou empatando, quer dizer, 9 sem vencer, e venceu bem o Fortaleza, que aquele jogo do Fortaleza não foi um ponto fora da curva. É uma semana importante em que vencemos bem o Fortaleza. Se avançarmos bem hoje contra o Operário, com uma vitória convincente, com uma atuação bacana, sem sofrer sustos, como foi com Fortaleza, e a gente vai para o clássico com o Fluminense como? Lá em cima, com o astral grandão. E, meus amigos, o clássico, ele é medido dentro de campo. Ah, mas a gente não vai ter o Coutinho. Eles também estão cheios de desfalques. Não tem o Cano, não tem o Facundo Bernal, não tem o Nonato. Eles têm problemas também. Mas o Vasco precisa entrar ligado hoje. Conseguir mais uma grande atuação diante da sua torcida. Dar mais uma resposta. E aí, depois sim, mirar no Fluminense. Se essa sequência ela for positiva e com grandes atuações, aí vai ser um prenúncio realmente de um ano bem diferente do que a gente vinha observando. Mesmo que, e eu concordo com muita gente que fala isso, e eu já falei isso aqui diversas vezes, o elenco do Vasco não é ruim. É um elenco mediano para bom. Peças que poderiam render e que não estão rendendo. E eu espero que com o Diniz elas consigam render. Só para fechar, uma última informação, o Atlético Paranaense sondou a situação do Jair, que tem contrato com o Vasco até o fim do mês. Fim do ano, perdão. Porém, o Jair tem um altíssimo salário no Vasco. Há uma discussão se entra-se num acordo para poder fazer uma rescisão ou um pagamento meio a meio. O Vasco tem uma dívida com o Atlético Paranaense, abate, enfim, as negociações prosseguem, não pararam. Vai fazer falta ao Vasco? É um bom jogador, porém hoje sem espaço. Para mim, o Esforça, que é um ativo mais valioso, se bem trabalhado e nas mãos do Diniz, pode render frutos, eu apostaria no Esforça, para a função que hoje seria para o Jair. Obrigado. Carlos Amodeu, que é o CEO da Vasco SAF e que de maneira interina está ocupando o lugar que foi do Marcelo Santana, participou hoje de uma reunião fundamental. Ele faz parte de uma comissão nacional de clubes. Essa comissão ela se reúne para discutir as melhorias para o futebol brasileiro. Fazem parte desta comissão representantes do Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Vasco, na figura do Carlos Amodeu. O Palmeiras participou desta reunião hoje como convidado. Clubes da Série B participam Volta Redonda e o Botafogo de São Paulo. O Maringá representa a Série C e o Asa de Arapiraca a Série D. Na reunião de hoje, quem se apresentou? Samir Chaud, o próximo presidente da CBF. Ele será eleito no domingo e hoje aproveitou esta reunião que foi feita de maneira híbrida com a participação do Carlos Amodeu. O Samir
se apresentou aos clubes. É o primeiro contato que o CEO da Vasco SAF tem com o presidente da Federação de Roraima e que vai ocupar o cargo de presidente da CBF. Ele será eleito no próximo domingo e já na segunda-feira assume a cadeira. Importante, o Vasco estar presente nessas reuniões, se fazer representado, né? É importantíssimo. O Carlos Amodeu teve este contato. Bola dentro. Deixa aqui o seu comentário, é fundamental o seu comentário. O Vasco precisa ser sempre protagonista das decisões. Bom, amanhã tem jogo diante do Operário em São Januário, é a Copa do Brasil. A classificação é sempre mais importante. Porém, não resta a menor dúvida de que o Vasco precisa fazer caixa. E a Copa do Brasil é uma competição milionária. Preste atenção, para participar do primeiro jogo, né, contra o União Rondonópolis, o Vasco naquela oportunidade embolsou R$ 1.543.500. Para enfrentar o Nova Iguaçu na segunda fase, R$ 1.874.250. Para jogar diante do Operário, a atual fase, o Vasco já embolsou mais R$ 2.315.250. Ou seja, até o momento, com a Copa do Brasil, o Vasco já garantiu R$ 5.733.000. Essa grana está garantida. O Vasco, passando pelo Operário, chega à fase oitavas de final da Copa do Brasil e vai embolsar mais R$ 3.638.250. Então, o jogo de amanhã vale, além da vaga na fase oitava de final. Você vai passar 10 horas assistindo esse curso gratuito para você não ter que ficar mais 8 horas por dia aturando o seu chefe chato, fazendo um trabalho que você não se orgulha de fazer. Este valor de R$ 3.638.250, que vai se juntar, essa grana se junta aos R$ 5.733.000 que o Vasco já arrecadou. Então a gente está falando aqui algo em torno de 9 milhões até o momento com a Copa do Brasil. Hoje, no CT Moacir Barbosa, o Vasco treinou pela manhã, já eu falo sobre os problemas que tivemos por lá. O Paia deverá ser relacionado para a partida, é um ponto de interrogação, é um asterisco, mas como o Diniz vai precisar do Paia sábado, na ausência do Coutinho, tenho a impressão que o Paia vai, ao menos, para o banco de reservas e, dependendo do andamento do jogo, ele entraria alguns minutos. Jair é uma incógnita, treinou normalmente hoje, Jair tem condições de jogo, vai depender da ideia do Fernando Diniz em relação ao futuro do jogador, que pode ser negociado. Ele tem contrato até o final do ano, mas o salário dele é considerado muito alto para os padrões do futebol brasileiro. A 777, ela inflacionou a folha salarial do Vasco, o que faz com que o clube tenha uma certa dificuldade para negociar alguns atletas, porque o Jair, dizem, ganha 900 mil, 750 mil, Qual grande clube do futebol brasileiro vai se interessar hoje pelo Jair? Um clube médio? Sim. Mas pagando esse salário? Claro que não. Então, é difícil para o Vasco, né, negociar a saída de alguns atletas por conta do alto salário. Quero aqui o seu comentário, deixa aqui a sua mensagem. Jair, ainda dá caldo? O que você acha do Jair? Seria interessante o Vasco ainda ter o Jair ou é melhor dispensá-lo? Deixa aqui o seu comentário. Tivemos um clima muito tenso, violento às margens do CT Moacir Barbosa. Essa foto, por exemplo, mostra policiais encostados no muro do CT. O que é que aconteceu? A polícia fez uma operação chamada Gelo Podre contra uma fábrica de gelo ilegal que fica dentro da Cidade de Deus, comunidade muito próxima ao CT Moacir Barbosa. E foi, de fato, algo muito violento. Um policial acabou sendo baleado e morreu. E a polícia, na busca dos assassinos, rondaram ali o CT Moacir Barbosa, um clima muito tenso,
preocupante, de difícil situação para todos que ali estavam. O Vasco não foi afetado. A informação que eu tenho é de que os jogadores do Vasco já haviam participado do treinamento, eles não estavam no CT neste momento e não teve qualquer tipo de prejuízo aos atletas do Vasco da Gama que já tinham saído deste ambiente no momento em que estava ocorrendo essa operação policial, que deixou todo o entorno em estado de pânico. Ali é uma área de conflito, mas nenhum jogador do Vasco teve qualquer tipo de problema, pelo menos essa informação que obtive de dentro do Vasco. Se inscreva no canal, ative as notificações. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, todos os dias conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. E o Vasco que enfrenta aí o Operário hoje pela Copa do Brasil, né? O Vasco precisa da vitória, o Diniz vem ganhando confiança aí com o time, com o elenco, com a torcida também. Jogou muito bem diante do Fortaleza e esperamos que ele possa repetir a mesma atuação hoje contra o Operário. Tão confiante para essa partida? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e também deixa o seu palpite e placar para esse jogo. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!